Gente, faz um monte de anos que um clássico da literatura, do cinema também, se tornou muito conhecido para todos nós hoje, que é Alice, no País das Maravilhas. Diversas cenas desse filme são marcantes, porque apesar de ser um filme infantil, ele tem muita aplicação para adultos, para a humanidade em si. E uma das cenas bem marcantes desse filme é quando ela se vê numa encruzilhada, em busca de alguém, e naquela situação, com caminho para lá, placa para o outro lado, caminho em outra direção, ela não sabe para onde ir e de repente ela se vê perdida. Qual o caminho continuar? Nessa busca por alguém, por ajuda, ela finda olhando para os céus, mas não encontra Deus. O que ela encontra é um gato, um sorriso bem grandão, os olhos esbugalados, que deixam ela um tanto assustada, mas de alguma forma permitem um diálogo, e ela inicia um diálogo pedindo ajuda, né? Perguntando para ele qual o caminho que ela deve seguir. Quando o gato ouve essa resposta, o gato de Cheshire, ele diz para ela: ora, isso depende. E ela meio que sem graça, finda conseguindo uma resposta, e ela responde: depende de quê? Ao que ele diz: ora, depende para onde você vai. Qual é o caminho que você está querendo, qual é o destino que você está querendo tomar? E ela disse assim: ora, eu não tenho um destino específico, não tenho um lugar onde eu queira chegar. E aí o gato faz aquela célebre frase, né, meio conhecida da gente, dizendo: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Você talvez já tenha se sentido num lugar como Alice, no País das Maravilhas, numa encruzilhada. Você lembra qual foi uma das grandes encruzilhadas, aquela mais marcante de sua vida? Qual foi a ocasião que você mais se sentiu como ela, sem saber qual caminho tomar? Uma vez o meu sogro, ele me perguntou... Vai tirar aqui. Uma vez o meu sogro, ele me perguntou assim: e aí, garoto, quando é que você vai casar com minha filha, né? E aí eu falei para ele, né? Ora, eu vou todo posudo, né? Eu lembrei de uma resposta velha, antiga, que ensinava a dizer assim: ora, eu vou casar com ela em agosto. Vocês lembram essa piadinha, né? E aí ele falou: em agosto? O sogro é velho, ele não conhece as piadas, né? E aí eu disse: em agosto de Deus, né? E aí, depois de eu levar um cascudo, né? E ser obrigado a casar no dia, né? Logo, brincadeira, né? Eu lembrei dessa velha e sem graça piadinha, né? De a gente sempre dá uma resposta de enrolão, dizendo: em agosto, quando que vai ser? Em agosto de Deus. E foi com essa piadinha sem graça e velha que eu bolei o título para essa série de mensagens, que busca entender um pouco sobre a vontade, o gosto de Deus. Eu sei que é sem graça, gente, mas é só para chamar a atenção. Talvez alguns de vocês dizem: ele não vai falar disso. Ele não pensou nisso, né? Realmente, eu não pensei na data. Eu só pensei no meu sogro me obrigando a... meu sogro querendo saber o futuro. Até porque saber o futuro é uma coisa muito boa. E é querendo saber o futuro que muitas vezes a gente se pergunta e se ocupa a estar procurando saber qual é a vontade de Deus. Tem muitas ferramentas para a gente descobrir qual é o futuro. Eu pensei em algumas ferramentas, registrei, tipo, dados. Se você tiver algum tipo de dados, de informações, isso vai ser útil para você tomar alguma decisão. Um laudo vai ser importante, muito útil para você tomar uma decisão. Exames históricos, currículos, pistas e até testemunhas são ferramentas muito úteis para uma tomada de decisão. Eu escrevi num papelzinho várias dessas ferramentas que são úteis para a gente tomar a decisão. E eu coloquei dentro dessa caixinha aqui várias dessas ferramentas. Vocês lembram bem disso, né? Ferramentas úteis para tomada de decisão. São vários papeizinhos que estão aqui. Vocês não dá para ver todos, e eu nem quero que vejam todos. Mas eu queria fazer o seguinte: eu queria combinar com um de vocês, eu chamei o Júnior,
Me disseram que você era bem bom com mímica, Júnior. Então eu vou te desafiar para você vir aqui à frente e fazer um sorteiozinho desse papel, de algum desses papéis. E o que você encontrar, você vai fazer a mímica para o público descobrir. Se eles descobrirem, não vão ganhar nada. E se você fazer que eles não descubram, também ninguém ganha nada, tá? Isso aqui é só para pagar o mico. E em vez de eu pagar o mico, você paga. Eu acho ótimo ser pastor aqui, gente. É muito legal. Então, Júnior, pega aí esse papelzinho e aí vai no grito, viu? O pessoal da internet não vai ouvir o grito de vocês, mas fica de boa. Pegou a palavra? Não mostra para a câmera não, que vai que o pessoal da internet... É uma palavra só, tá, gente? Essa é a dica. E a categoria é difícil. Quem falou? Ali falou o quê? É futuro? Certeza que é futuro, né? Então, gente, futuro mesmo. Palmas, não? Foi boa a mímica? Vale o chocolate? Então, cara, parabéns, vale o chocolate. Olha só, que legal. Gente, futuro é uma boa ferramenta para tomada de decisão? O que é que você acha? Se você tivesse que tomar uma decisão e tivesse nas suas mãos a oportunidade de conhecer o futuro, facilitaria a tomada de decisão? Então, encaixou como ferramenta, né? Vocês concordam com essa ferramenta? Pois é, a gente vai discutir um pouco sobre o futuro. Para mim, sem dúvida, o futuro é uma excelente ferramenta para tomada de decisão. Quantos de nós não gostaríamos de saber o futuro, justamente para nos ajudar a decidir, para nos ajudar a tomar um ato, uma ação? Ora, talvez alguns investimentos financeiros que você já fez, você não teria feito ou teria aplicado de uma forma diferente se na ocasião você soubesse o futuro, né? Talvez algum procedimento cirúrgico você não teria feito se você soubesse qual seria o futuro daquela situação. Eu ainda pensei em contratos. Quantos contratos nós já assinamos que chegamos no futuro e dizemos, puxa, onde que eu estava com a cabeça que eu assinei esse documento? Alguma viagem que você talvez não teria feito se você soubesse o futuro, ou faria se tivesse acesso a essa boa ferramenta, não? Caminhos a tomar, né? Mas às vezes o Waze ajuda, né? O Waze é meio que uma ferramenta de descobrir o futuro, né? O que está à frente, isso vale também. Mas é peculiar também um aspecto de relacionamentos. Talvez alguns relacionamentos que a gente já firmou não teriam sido feitos se a gente soubesse do futuro. Todos esses são aspectos importantes para a tomada de decisão. E o futuro, ele seria uma ferramenta muito, muito, muito valiosa. O problema é que o futuro, ele é desconhecido, é uma ferramenta que nenhum de nós temos. Nenhum de nós temos. Por isso que, se eu pedisse para um judeu que ele viesse aqui à frente, em vez de ser o Júnior, né, viesse um judeu, para fazer uma mímica aqui, e ele pegasse esse papelzinho, escrito futuro, quando ele fosse fazer a mímica, ele não ia fazer igual o Júnior. Vocês perceberam a estratégia dele? Ele colocou à frente, tentou apontar o hoje. E depois que alguém aí gritou hoje, né? Gritaram igreja, nada a ver, igreja. Por que igreja, gente? Quando alguém gritou hoje, aí ele falou, opa, beleza, segura essa palavra. Aí ele falou, não foi esse o gesto que ele fez? Meio que dizendo, depois, para frente, querendo sugerir que alguém pescasse aí futuro. E é dessa forma mesmo que a gente faz essa mímica. Mas um judeu não faria dessa forma. Um judeu, ele faria assim. Ele apontaria para trás. Isso porque para frente está o que é visto, o que é conhecido. Todo o meu passado, eu sei o que aconteceu lá. Eu vivi, momento após momento. Então, o que está à minha frente, na mente hebraica, é o passado. Porque é visível.
Eu posso enxergar, eu posso saber. Eu tenho conhecimento do que já passou, está à frente. Mas o futuro está atrás. Ele é desconhecido. Eu não posso ver o futuro. Faz sentido, não? Essa ótica, esse jeito de pensar dos judeus. Por isso que qualquer tentativa que alguém tenha para descobrir o futuro, essa pessoa vai precisar utilizar elementos sobrenaturais, porque naturalmente ninguém sabe o que vai vir no futuro. E daí que se vem a ideia de procurar cartomantes, quiromantes, bolas de cristal. A astrologia ela é meio famosa para esses aspectos de descobrir o que está à nossa frente, né? No aspecto do futuro. São ferramentas utilizadas e elas insistem em se mostrar como as opções mais populares da humanidade. Alguns cristãos, por outro lado, eles também têm os seus métodos sobrenaturais para descobrir o futuro. E eu poderia sugerir que encontrar um anjo do céu aparecendo e dando uma mensagem, dando a resposta específica que você precisa, é uma das formas espetaculares, das formas sobrenaturais que os cristãos insistem em querer. É uma das formas que eles mais querem, mais insistem em ter para ouvir respostas dos céus. Talvez se alguém queira abrir a Bíblia e colocar o dedo num verso específico, entender que aquela é a vontade de Deus, aquela é a ferramenta que vai dizer para ele qual decisão tomar. Um método bem famoso é escrever todas as opções que você tem num papelzinho e jogar lá e pegar essa opção, né, para saber qual que vai ser o caminho a tomar. Eu tentei fazer isso hoje, né, para saber qual seria a mímica que ia utilizar, e aí ele pegou esse papelzinho futuro. Mas vai que ele tivesse pego esse outro papelzinho, que fosse o papelzinho futuro também, né? Ou então, se ele pegasse esse outro, que fosse futuro, né? Seriam várias opções que ele tinha em mente, para várias ferramentas que ele tinha para descobrir né? Como tomar decisões. Eu coloquei todos os papeizinhos aqui futuro, gente, porque era esse o caminho que eu queria tomar, né? Então, eu não quis apostar na sorte, para que ele pegasse exatamente a palavrinha que eu queria. Então, eu enganei todo mundo, fiz só o Júnior pagar mico mesmo. Né? Para ter na minha carta na manga, na realidade, todas as cartas, tudo carteado. E, às vezes, esses são métodos que a gente gosta de utilizar. Jogar papeizinhos para escolher qual vai ser o destino que eu vou tomar. Mas, hoje em dia, talvez... O método mais popular para se descobrir o futuro é o Google. Tem gente que, para descobrir o que vai acontecer, acessa o Google lá e faz a pergunta, né? Google, o que está aí para acontecer? E pode parecer estranho, gente, mas essa é, sim, uma estratégia dessas toscas que a gente vê aí as pessoas utilizando. E eu quero colocar em xeque todas essas opções. Todas essas opções. Pode perguntar. Respondo tudo que você quiser. Pode perguntar. Olha, o pessoal da mídia está até querendo, né? Estão utilizando esse aspecto aí. Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Esse impulso de curiosidade para desvendar o amanhã é parte integrante do ser humano. Aplicando esses conceitos ao cristianismo, a gente pode perceber a gravidade que é conhecer a vontade de Deus a partir desses aspectos que eu vou chamá-los de aspectos carismáticos. Pedir cenas sobrenaturais para se conhecer o futuro, ou para se conhecer a vontade de Deus. Eu vou chamar, me permitam usar assim, esses aspectos carismáticos. Vai vir uma pessoa, um profeta, e vai me dizer, você precisa tomar este caminho. Eu tive um sonho, uma visão, que disse para eu lhe informar isto. Há um risco muito grave em nós utilizarmos esse método carismático na nossa tomada de decisão. Eu tentei
encontrar 3 riscos de a gente utilizar esse método. O primeiro risco: se a gente entende assim, somente Deus só responde, só se comunica conosco a partir da voz de outras pessoas, de profetas que têm uma visão, que têm um sonho para nos dar alguma informação. Primeiro, a gente entende que Deus não se comunica com todos. E isso é um problema, porque nós insistimos em saber que Deus se comunica com todos. O outro problema é que, se é dessa forma carismática que Deus se comunica com o seu povo, a gente vai cair na implicação que Deus só se comunica com pessoas que são mais avançadas na fé, pessoas que já têm mais tempo, uma caminhada mais longa no exercício da prática cristã. E isso é um problema, porque Deus se comunica com todos. E um terceiro problema é que a gente precisaria de alguém para intermediar a nossa comunicação com Jesus. Se os aspectos carismáticos são a forma de nós conhecermos a vontade de Deus, nós temos 3 problemas gravíssimos da teologia. Afinal, faz tempo que a gente já sabe que há um só Deus. Há um só Deus. Vocês não estão vendo o verso ainda? Pode passar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. É um verso da Bíblia que diz que esse mediador se chama Jesus, o homem Cristo. A gente normalmente diz que as nossas orações são uma forma de buscar a vontade de Deus na nossa vida, e é conversando com Ele, com Deus, e que a gente insiste em ouvir o seu silêncio. Talvez em alguns momentos a gente se ocupe em buscar a vontade de Deus através da leitura da palavra, mas em alguns momentos o que a gente encontra são páginas em branco. E a gente pode se perguntar: onde está a vontade de Deus? Como conhecê-la? Qual é o gosto de Deus? Em meio ao silêncio dele ou às suas páginas em branco, muitos de nós podemos nos encontrar frustrados, porque insistimos em querer saber a vontade de Deus, mas Ele não nos dá respostas, pelo menos não de forma rápida, direta ou clara, como a gente gostaria que fosse. Por que não vêm anjos do céu e caminham conosco para relatar a vontade de Deus? Por que os papeizinhos não são sorteados e a gente escolhe ali a vontade de Deus? Tem ainda algum tipo de cristianismo que entende que a comunicação de Deus pode se dar a partir de uma forma intelectualizada. O pressuposto é que Deus deu para cada um de nós a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. E se Deus nos deu essa capacidade, é a partir desse método que nós vamos encontrar a sua vontade. É a partir desse método que nós vamos ter um pleno conhecimento do querer dele para a nossa vida. Esse seria também um problema, porque se fosse assim, a nossa comunicação com Deus não ia depender de discernimento espiritual, mas ia depender de QI, de coeficiente de inteligência. E as pessoas mais inteligentes, elas teriam uma maior conectividade com Deus. Eu sei que eu falo esses métodos em tom de crítica, mas devo confessar que eu mesmo já utilizei todos eles. E talvez você se identifique com isso, querendo de Deus que apareça um anjo, ou sortear uma ideia divina, ou mesmo pensar e raciocinar e entender que, pela lógica, aquele caminho é de Deus. Todos nós talvez já utilizamos um método assim. Mas pessoas muito espirituais, muito piedosas, como George Miller, nos ensinam a experiência de conhecer a vontade de Deus de uma forma bem diferenciada. Ele é um alemão que se converteu no final da adolescência e foi morar na Inglaterra. Depois de sua conversão, ele iniciou um processo que iria durar 50 anos, um ministério que ia durar 50 anos, dirigindo um orfanato para crianças de rua. Ele nunca teve uma pessoa que trabalhasse como relações públicas para ele. Ele nunca falou das necessidades que o orfanato estava passando e comunicou essas necessidades num jornal ou numa revista da época
para conseguir recursos, para conseguir doações. E mesmo assim, ele nunca passou por necessidade de dinheiro, de alimento. Suas crianças nunca passaram por necessidades de roupas, porque o método que ele utilizava para receber esses recursos era a oração. Ele tinha dentro lá do orfanato um escritório, e toda vez que percebia uma necessidade extraordinária, ele orava a Deus. E em resposta das suas orações, essas necessidades materiais sempre foram supridas. Vivendo no início do século passado, Miller conseguiu captar milhões de dólares à época para suprir as necessidades do seu orfanato. A vida que ele tinha com Deus, com intimidade com Deus, era tão expressiva que diversas biografias foram escritas sobre ele, sobre esse cristão tão expressivo. Uma das histórias que foi contada foi apresentada por um capitão de um navio onde ele estava navegando no Oceano Atlântico. Ele estava naquele navio indo para Bristol, onde era o seu orfanato. Ele ia fazer ali uma palestra, uma espécie de treinamento. E isso seria no final de semana seguinte. Mas o navio que estava em curso, ele precisou ser parado e começou a navegar em passos muito lentos, passos de lesma, é assim a palavra que o autor coloca a situação. Isso porque baixou um nevoeiro e fechou todo o cenário, não podia se ver nada. E por um aspecto de segurança, o capitão simplesmente ficou ali meio que navegando em banho-maria, e Miller percebeu que não ia conseguir chegar a tempo em Bristol para o seu compromisso. E ele se dirigiu até o capitão e disse: capitão, eu tenho um compromisso em Bristol sábado agora, e eu preciso que você navegue forte e firme aí para eu alcançar esse compromisso. E o capitão disse para ele: mas eu não tenho como fazer isso, porque você não está vendo o nevoeiro à frente? Então, Miller disse, o contrapôs perguntando: você já experimentou orar a Deus pedindo que o nevoeiro saísse? Ele convidou então aquele capitão para ir lá no porão e orarem juntos, e eles se ajoelharam, e Miller fez uma oração muito simples, como que uma criança da escola bíblica podia fazer. As palavras de sua oração foram: Jesus, meu querido Jesus, o Senhor sabe do compromisso que o Senhor me deu para falar em Bristol neste sábado. A gente só vai chegar lá se o nevoeiro for dissipado. Por favor, faz isso. Amém. A simplicidade daquela oração assustou muito o capitão, que tentou balbuciar uma oração também e continuar aquela prece, aquela comunicação com Deus. E quando ele tentou falar alguma coisa, Miller logo interrompeu ele, dizendo: capitão, você não precisa orar. Primeiro, você não acredita que Deus pode tirar esse nevoeiro. E segundo, ele já tirou, porque eu já orei. Os dois subiram, e qual não foi a surpresa daquele capitão ao perceber que no tempo daquela oração, todo o nevoeiro foi tirado, e eles estavam em Bristol, de pronto, no sábado, para aquele compromisso que Miller precisava fazer. Gente, como é possível estar tão certo assim da vontade de Deus? Terminar uma oração e dizer: não, você não precisa orar não, porque Deus já respondeu a minha. Não precisa você repetir o que eu já pedi. Como é possível alguém ter tanta certeza de uma situação assim? Sabe, são diversas situações que a gente percebe que é importante a gente ter conexão com a vontade de Deus. Quando alguém está tão sintonizado com a vontade de Deus, e ele começa a partilhar a vontade de Deus para você, meu conselho é: escute. Escute, porque essa mensagem dessa pessoa piedosa é de Deus. Nós percebemos pessoas que têm comunicação com Deus, e a experiência delas nos incentiva e ensina a vivermos a mesma experiência. Isso porque Deus tem uma vontade. Esse é inclusive o título da mensagem de hoje. Deus tem uma vontade e Ele está interessado em nos guiar na sua vontade. Ele tem um plano para cada um de nós, e a tua maior felicidade vai ser encontrada quando você viver
a vontade de Deus. Deus sabe o que vai ser melhor para cada um de nós, e Ele vai trazer a maior bênção aos outros, executando a sua vontade em nós. Por isso é importante sabermos qual é a vontade dEle, porque vai ser bom para a gente, mas também vai ser bom para o outro, quem está ao nosso redor. E assim, a gente deveria orar pedindo de Deus consciência de qual é a sua vontade, mas pedindo dEle também aceitação da sua palavra para cada um de nós. Ele tem uma vontade, tanto que nos promete, dizendo que vai nos guiar pelo melhor caminho para a nossa vida. Ele diz: eu lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. Em Romanos é repetida essa mesma ideia, quando é dito: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, gente, é difícil selecionar um texto para mostrar essa ideia. São diversas referências bíblicas que nos ensinam, como essa, que Deus tem uma vontade e a vontade dele é que a gente descubra qual é a sua vontade. Ele tem essa intenção, Ele quer nos guiar nos seus caminhos, Ele quer se manifestar para cada um de nós, Ele quer dirigir a nossa vida, mas para isso há uma premissa. E eu penso que informar para vocês essa premissa é a parte mais importante dessa pregação. A premissa é: quem realmente está procurando conhecer a vontade de Deus se ocupa primeiro em conhecer a Deus. Eu queria ler com vocês essa premissa. Podemos ler juntos? Quem realmente está procurando conhecer a vontade de Deus se ocupa primeiro em conhecer a Deus. Isso porque o assunto da orientação, da direção divina, não funciona igual como os bombeiros. Deu incêndio, apareceu o fogo, liga e pronto, vai ter. Com Deus não funciona da mesma forma. Deus não é um bombeiro para ficar apagando fogo, para ser utilizado somente na hora que a gente precisar. Isso porque nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Há entre nós a grande necessidade de termos Deus. Suponha que você tivesse que ensinar alguém a nadar. E você dá para essa pessoa todos os passos que sejam necessários para isso, sei lá quais são, mas coloca um braço na frente, depois o outro, faz isso num movimento contínuo, coloca as mãos em conchinha lá para dar mais força, dar mais velocidade. E a pessoa sai dali, essa pessoa que você está ensinando, ela sai dali entendendo todos os passos. Mas 2 ou 3 semanas depois, ele volta até você dizendo assim: eu não consegui aprender a nadar. E você diz: mas você fez todos os passos que eu ensinei? Fez sim, fez o negócio do braço lá, bati as pernas, estava prendendo a respiração certinho, mas não estava conseguindo nadar. E aí vocês ficam naquele diálogo: mas por que? Se você está fazendo tudo certinho, por que não está conseguindo nadar? E nessa conversa, nesse diálogo, você descobre que é porque ele não estava fazendo isso dentro da água. Não é ridícula a cena? Tão ridículo quanto é essa cena de alguém tentar aprender a nadar fora da água, é alguém tentar conhecer a vontade de Deus sem Deus. Sem Deus. Eu não podia cometer, sabe, gente, o mesmo erro no âmbito da vontade de Deus, porque para conhecer a vontade de Deus na sua vida, você deve primeiro conhecer a Deus. Não é suficiente se voltar para Ele apenas quando há um problema, ou uma crise, ou uma dúvida. Até porque sua palavra nos ensina que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora do aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É a ovelha quem reconhece a sua voz, a voz de Deus, porque ela é capaz de seguir a direção do pastor.
elas se tornaram tão familiarizadas com o pastor que elas podem distinguir a sua voz em meio a todo outro barulho que se fizer. Portanto, quando ele fala, elas podem, nós, né, como ovelhas de Deus, podemos seguir a sua orientação. E eu pergunto, você então conhece a Deus? Você é capaz de reconhecer a sua voz? Você sabe o que significa usar o melhor tempo de cada dia para se familiarizar, para ter intimidade, para estabelecer um relacionamento com Deus? Sabe, gente, o que significa conversar com Deus, simplesmente pelo prazer de conversar mesmo. Mesmo quando você não necessita de nada dele, a não ser dele mesmo. Você sabe o que é isso? Você já viveu essa experiência com Deus, de simplesmente bater papo, de conversar? Ou Deus é uma espécie de gênio da lâmpada mágica a quem você se submete na hora de pedir ajuda, de uma decisão a tomar, de qual será o futuro, ou de como operar? Sabe, gente, você precisa experimentar o ato de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Se acostumar a ouvir a voz dele em meio ao silêncio e em meio aos sons. Isso é criar intimidade com Deus. E nós podemos ouvi-lo através do silêncio, através da voz sobrenatural, através de sua palavra também, do que ele escreveu. Aqui é a palavra de Deus. Por isso é o que a gente pode ouvir de Deus falando para cada um de nós. É uma das formas de estabelecermos relacionamento com ele. Como que a leitura desse livro tem sido parte do seu dia a dia? Como que a leitura desse livro tem sido estabelecida no teu relacionamento com Deus? Se você não o conhece, o seu primeiro trabalho é tornar-se familiarizado com ele. É somente quando você o conhece, a Deus, por experiência própria, que você pode compreender corretamente a sua orientação. Na realidade, é somente experimentando a Deus que você vai estar disposto a aceitar a orientação que Ele te der, para viver e até mesmo para compreender os porquês dessa vontade que às vezes é estranha. Fazer da sua experiência com Deus algo semelhante ao que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nossa, o pessoal aqui é bem educado, né? O que é que eu falo agora? Foi seu marido, né? Cadê a Denise? Gente do céu. Essa experiência, na realidade, já foi vivida por nós algumas vezes. Quando a gente vai se deparar com alguém porque a gente quer algo dele e não ele mesmo. Vocês percebem que o Guilherme veio em minha direção, não por mim, mas pelo que eu tinha? Será que não é dessa forma que nós temos procurado a Deus? Será que não é por causa disso que nós temos pedido de Deus a sua vontade? Porque o que nós queremos são respostas dele e não ele mesmo. E não ele mesmo. O melhor de Deus não é o futuro. O melhor de Deus é a graça presente. O melhor de Deus é Ele mesmo, para cada um de nós. É possível que a gente tenha tratado Deus dessa forma, ou apenas para suprir o interesse nosso, quando a gente queria obter algo, mas já obtemos e já vamos embora. Deus, eu precisava que alguém me disse, já disse, tchau, era isso que eu precisava. Era desse WhatsApp, era dessa ligação, era desse e-mail, era desse papelzinho. Não era de ti mesmo que eu precisava. A primeira mensagem dessa série, ela foi escrita para te incentivar a buscar Deus em primeiro lugar, e não as respostas que Ele tem para te dizer. A primeira mensagem dessa série é para dizer que Deus tem uma vontade. Por isso, se ocupe em procurar Ele primeiro e todas as outras coisas
te serão acrescentadas. O conselho bíblico é: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma, ela tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. E num cenário desse, de alguém numa terra seca, sem água, foi que o salmista falou: como uma corça anseia por águas correntes, é que a minha alma anseia por Ti. Alguém, um animal louco, desesperado por água no deserto. Essa cena é a mesma cena de Deus olhando para mim, procurando por Ele. Porque eu quero mais a Deus do que as respostas que Ele tem para as minhas perguntas. O que Ele tem é menos suficiente do que o que Ele é. Por isso eu tenho um conselho que eu tenho para dar para cada um de vocês é: não se preocupem primeiro em saber qual é o gosto de Deus. Se preocupem primeiro em ter Deus na sua vida, em fazer com que Ele esteja como parte de você. E então, todas as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes, mesmo sem respostas, mesmo sem conhecimento de qual é o gosto dEle, qual é a sua vontade, mas Ele será suficiente, porque Ele estará em você, Ele te completará. E é esse Deus a quem eu quero buscar dia e noite, ansiosamente, como uma corça anseia por água. Que cada um de nós tenhamos a mesma reflexão. Precisamos mais de Deus do que das respostas que Ele pode e tem para nos dar. Busquemos ambas as coisas, mas a prioridade total é para buscarmos a Deus por completo. É esse o Deus que eu quero encontrar hoje, e é o Deus que eu incentivo a cada um de vocês a encontrarem também. Preciso de Ti.
ti. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. E é dessa forma que a gente tem para te agradecer, Deus. Porque apesar de no nosso coração estar cheio de perguntas, de informações que necessitamos, que entendemos querer, sabe, Pai, a Tua palavra nos mostra, nos ensina que a nossa maior necessidade é de Ti mesmo. Por isso eu peço, Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o que nós dizemos com nossas palavras, com nossa música, de toda a profundeza das nossas necessidades. O que nós queremos é o Senhor. Eu sei do que o Senhor tem, mas eu te procuro é por causa do que o Senhor é. Por favor, Deus, que cada um de nós estejamos nessa mesma busca, não do que o Senhor tem para nos dar, mas do que o Senhor é para cada um de nós. A necessidade de Ti pulsa dentro do nosso coração, mais do que o futuro, mais do que as respostas, mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso é de Ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti, preciso de ti, eu preciso de ti, meu Senhor, preciso de ti.